Bom dia, boa tarde, boa noite, segunda série. Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Vamos aí corrigir a nossa atividade revisional que vocês receberam lá no Google Forms, tá? Eu vou corrigir no Word, tá, galera? Porque para mim é mais fácil de mexer, de manipular no Word, porque lá no Google Forms não tem opção de você digitar, de você marcar alguma coisa. Então, eu vou corrigir no Word, mas são as mesmas questões que foram para vocês lá no Google Forms, beleza? Então, vamos para as questões. Então, aqui na questão 1, indique o sujeito das seguintes orações. Então, tem, irá durar muito tempo este temporal. Então, isso aqui está na ordem inversa. E na ordem direta fica, esse temporal irá durar muito tempo. Então, esse temporal é o meu sujeito. Fomos almoçar no restaurante do Rodrigo. Então, é um sujeito oculto, mas ele é implícito à primeira pessoa do plural nós. No sábado nevou, nós vamos ter aí um sujeito inexistente referente a fenômeno da natureza. Fazer marrom glacê é muito difícil. Por mais esquisito que seja, fazer marrom glacê é o meu sujeito, tá certo? Então, questão aí tranquila, resolvida. Questão 2. Na frase precisa-se de colaboradores, o sujeito é determinado por quê? Porque a partícula se atua como partícula indeterminadora do sujeito, tá? Então, quando eu tenho esses verbos, o verbo transitivo indireto, verbo de ligação e verbo intransitivo na terceira pessoa na terceira, né, no caso, terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, eu vou ter aí um sujeito indeterminado, tá certo? A diz, tem um verbo impessoal conjugado na terceira pessoa do singular. Não, o verbo precisa, ele não é impessoal. A partícula ser atua com partícula passivadora. Verbos transitivos diretos não podem ir para a voz passiva, então não tem como ser uma partícula passivadora, tá certo? Beleza, então questão 3. Indique o núcleo do predicado das frases abaixo apresentadas. Então, questão do núcleo, né, vai ter muita relação lá com predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, tá? Então, o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo de ação, o núcleo do predicado nominal é a característica, né, o adjetivo ou o predicativo do sujeito, e o núcleo do predicado verbo nominal é o verbo e a característica, tá? Então, vamos lá. Finalmente, meu filho parece feliz. Então, feliz é o núcleo porque nós temos aqui um predicado nominal. Comi um brigadeiro delicioso. Então, comi é o meu núcleo porque eu tenho um predicado verbal. A funcionária trabalhava descontente. Então, eu tenho um predicado verbo nominal, então eu tenho dois núcleos, trabalhava e descontente. Fernanda já nasceu. Então, verbo de ação aí, predicado verbal, então eu tenho como núcleo o verbo nasceu. Tranquilo? 4. Perdi a mala. Um diz de cara acabrunhada. Um tem função sintática de sujeito, né? Quem é que diz de cara acabrunhada? Um. Então, este vai ser o meu sujeito simples. Muito tranquilo isso daqui, né? 5. Eu era, enfim, senhores, uma graça de alienado. Os termos em destaque são respectivamente. Então, enfim, é meu adjunto adverbial. Senhores é o meu vocativo, porque tem um chamamento aqui. Uma graça de alienado é o meu predicativo do sujeito, porque faz referência a eu dando característica. Então, a questão 5 é mole, mole, a C aí. Tranquilo? 6. Por definição, oração coordenada que seja desprovida de conectivo é denominada sindética. Observando os períodos seguintes, não caiu um galho, não balançava uma folha, o filho chegou, a filha saiu, mas a mãe nem notou,
O fiscal deu sinal aos candidatos a entregar a prova, acabar o exame. Nota-se que existe apenas coordenação acidética em 1 e 3, porque a gente percebe que não vai ter nenhuma conjunção que ligue esses períodos aqui. Então, são orações coordenadas assindéticas as duas. Então, você vai marcar a D de dado. Beleza? Questão 7. O presidente do Fed de Richmond, Jeffrey Lecker, afirmou ontem que a inflação será o fator essencial para determinar quão agressivamente o Banco Central americano aumentará os juros nos próximos anos. Então, eu tenho aqui um verbo, uma oração principal que encerra até afirmou. Quem afirma, afirma algo ou alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto. Logo, a oração subordinada será objetiva direto, né? Não tem segredo nenhum aí. Então, a 8. Era verdade que havia alguns cangaceiros. A oração em destaque é subordinada. Se a gente observar, o que era verdade? A resposta é a própria oração subordinada. Então, ela será uma oração subordinada substantiva subjetiva, galera. Não tem segredo nenhum aí. Nem sempre se professou que a Terra fosse redonda. No texto, a oração destacada que se a gente observar, nem sempre ele meio que atrapalha a compreensão. Se eu tiro aqui, ó, e escrevo segundo a norma culta da língua, né, galera? Professou-se que a Terra fosse redonda. O que professou-se? Que a Terra fosse redonda, ou seja, eu vou ter uma substantiva subjetiva, tá certo? E assim, você fazendo assim, facilita esse entendimento, tá? Porque da forma que fica parecendo que, na verdade, ela é uma objetiva direta, porque quem professa, professa algo ou alguma coisa, mas não é. Ela será uma subjetiva, porque quando a gente faz a pergunta, a resposta é a própria oração subordinada. Beleza? E a última aqui, galera, bem tranquilo, só não funciona como sujeito da oração principal a subordinada da alternativa. Todas que não têm o sujeito na oração principal, na verdade é o seguinte, todas as orações que o sujeito está na oração subordinada, ela será uma subjetiva, tá certo? Então a gente tem que marcar a que não é subjetiva. Então olha aqui, ó, é claro que eles virão. O que é claro? E eles virão. Então essa é uma subjetiva, eu não marco. Acontece que ela mentiu. O que acontece? Que ela mentiu. Então ela é uma subjetiva, eu não marco. Sabe-se que é um golpe de mestre. O que sabe-se que é um golpe de mestre? Subjetiva, não marco. O fato é que tudo morre. Percebo que o fato é o meu sujeito, porque eu tenho uma oração subordinada, substantiva predicativa aqui. Tá certo? Então é a D que eu marco. Tudo bem? Pelo visto, parece que vai chover muito. O que parece? Que vai chover muito. Subjetiva, então eu não marco. Tranquilo, galera. De boa. Então, nós encerramos aqui essa correção dessa atividade e eu peço a vocês que essa semana para frente aí, façam umas revisões, organizem os seus materiais, os seus estudos, assista aos vídeos que vocês ainda não viram, faça as atividades que vocês não fizeram, tá? Porque a escola vai entrar com algumas novidades aí que vocês vão ficar sabendo brevemente, tá? Eu sei que vocês vão ficar um pouco ansiosos com isso, vão querer saber logo do que se trata, mas nós vamos ter aí uma novidade que vai ser noticiada em breve, tá certo? Então, um abraço e até o próximo encontro, galera.